Fala galera, tudo bem? Estamos aí começando mais uma aula do nosso curso de elaboração de projeto de pesquisa aqui no canal do Quero Passar no Mestrado, certo? Se você caiu aqui de cara de paraquedas e ainda não nos conhece, eu sou Carlos Augusto e junto com a Tâmara Rocha Albano, a gente forma o Quero Passar no Mestrado, uma página que iniciou no Instagram e agora a gente está se aventurando aí no YouTube, trazendo sempre boas informações e muitas informações para aquelas pessoas que querem fazer um mestrado, certo? Um mestrado na área da saúde aí. Eu e a Tama somos formados em fisioterapia, fizemos o nosso mestrado em fisioterapia e funcionalidade na Universidade Federal do Ceará. E aí, muito antes da gente começar essa página, a gente já tinha essa ideia de ajudar a galera que quer entrar no mestrado, que quer elaborar um projeto de pesquisa e não está sabendo por onde começar, não entende quais são as etapas e como precisa se preparar, certo? A página no Instagram nasceu dessa ideia e esse curso totalmente gratuito também nasceu dessa mesma ideia de ajudar quem ainda não sabe por onde começar ou tem ali alguma dúvida ou outra que uma dica aqui num vídeo pode ser às vezes o suficiente para você realmente finalizar o seu projeto de pesquisa, certo? Então a gente já fez algumas aulas anteriores onde a gente já é, deu dicas de como você pode ter uma boa ideia de pesquisa, por onde você deve começar a elaborar o seu projeto de pesquisa, certo? Quais são as características que devem ter um objetivo geral, um objetivo específico, quais são os cuidados que você deve ter na descrição da sua metodologia, o tipo de estudo que você vai escolher, como escolher o melhor tipo de estudo para cada objetivo. Tudo isso a gente já fez aí nas aulas anteriores. Então, se você está vendo essa primeira aula, então volta um pouquinho para ver as aulas anteriores, que tem uma playlist com cada uma das aulas, certo? Então, se você já está acompanhando, essa aula é uma aula também extremamente importante, é uma aula onde a gente vai falar sobre estatística, certo? Também é um terror para quem está querendo entrar no mestrado, porque muita gente desiste de fazer a seleção porque não entende nada de estatística e acha que precisa entrar no mestrado já sabendo muito sobre estatística e às vezes vai tentar estudar por conta própria e acaba se enrolando ainda mais, porque realmente estatística é uma matéria um pouco meio que complicada, muita gente não tem familiaridade com isso, a gente não vê na graduação, certo? Então, às vezes, muitas vezes a gente é cobrado sem ter uma base, certo? Às vezes você está lendo um artigo científico, pula a seção de estatísticas, porque lê aquilo ali e não adianta de nada, porque a gente não entende do que está acontecendo, né? Então, aqui a gente vai falar de pontos básicos e fundamentais de estatística para que você consiga formar o seu plano de análise estatística, certo? Quando você lê um artigo, ali no parágrafo de análise estatística, está descrito como a estatística foi feita. E é descrito daquela maneira porque quando você está escrevendo um artigo científico, você já finalizou sua pesquisa, certo? Então você tem dados e com os dados em mão você consegue trabalhar e fazer a análise estatística mais adequada. Então, isso é muito importante, preste muita atenção. No seu projeto de pesquisa, você não tem dado nenhum ainda. Você ainda vai fazer a coleta. Então, não tem como você definir de maneira exata quais são as estatísticas que você vai utilizar. Só dá para fazer isso quando você tem o dado concreto. Então, no seu projeto de pesquisa, o que você vai colocar é o plano de análise estatística, certo? Não é a análise estatística propriamente dita como ela vai ocorrer. Isso ajuda porque a gente consegue fazer um parágrafo de maneira mais ampla, sem ser tão detalhado, certo? Mas também se a gente escrever algumas besteiras, tipo errar alguns modelos estatísticos, colocar estatísticas que não são adequadas para responder os nossos objetivos, isso mostra que a gente não tem um bom conhecimento dessa parte e, logicamente, que o orientador ele vai preferir uma pessoa, quanto mais completa essa pessoa for, melhor para ele, que ele vai ter menos trabalho durante o processo de orientação. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês alguns detalhes sobre estatística, principalmente para você que ainda não tem conhecimento nenhum. Essas aulas a gente vai dividir em duas, certo? Essas aulas vão te ajudar muito para poder entender um pouco desse universo que é a estatística, mas mesmo assim, para entender de maneira mais aprofundada, você vai ter que estudar um pouquinho a mais, certo? Depois a gente deixa aqui algumas dicas de perfis no Instagram, de pessoas que têm canais no YouTube, onde elas explicam
vários métodos estatísticos de maneira mais detalhada, disponibilizam bancos de dados que você pode utilizar para testar. A gente tem vários softwares de análise estatística gratuitos. Se você quiser se aprofundar mais nisso, você pode mandar uma mensagem para a gente, cobrar a gente aí nas mensagens ou no Instagram, e a gente passa para vocês aí, para vocês aprofundarem os estudos de vocês, certo? Então, nosso vídeo de hoje ele será dividido em duas partes. E na primeira parte, a gente vai falar sobre estatísticas descritivas, certo? Uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, de uma maneira geral, a gente pode dividir esse mundo da estatística em dois pontos: a estatística descritiva e a estatística inferencial. E qual é que é a diferença de uma para outra? Estatística descritiva é aquela que a gente vai utilizar para descrever o nosso conjunto de amostras, certo? Você vai fazer uma pesquisa, você vai coletar uma amostra que seja representativa de uma população, certo? Vamos lembrar de aulas anteriores, onde a gente definiu a diferença entre população e amostra com indivíduos com DPOC, né? A gente explicou que indivíduos com DPOC têm vários perfis, tem idosos, mas também tem outras pessoas com menos idade que podem desenvolver o DPOC porque são fumantes e tal. Então, quando você pega uma amostra de indivíduos com DPOC, você precisa descrever quem são essas pessoas em relação à idade, muitas vezes em relação ao hábito de tabagismo, quantos cigarros fumam por dia, ou quantos cigarros fumam por um determinado período do mês, da semana. Então, você tem uma série de análises que você vai fazer para descrever aquela população. Isso é a estatística descritiva. Estatística inferencial é aquelas análises estatísticas que você vai fazer para poder observar naquela amostra um comportamento que pode fazer uma alusão à população. Então, se você pega um indivíduo com DPOC e faz uma intervenção para ver se essa intervenção funciona ou não, você faz em uma amostra e se você vê que se aquela intervenção funciona na amostra, é provável que ela vai funcionar na população dentro do padrão estabelecido ali naquela amostra. Então, você vai mostrar o tamanho do efeito, vai mostrar o intervalo de confiança, tudo isso para que quando a gente leia o artigo, a gente tenha a ideia de que vai utilizar aquela intervenção e que vai ter um resultado esperado dentro de uma média e um intervalo de confiança que você descreveu na sua amostra, certo? Mas para diferenciar bem aqui, hoje o nosso vídeo vai ser sobre a parte de estatística descritiva. No segundo vídeo a gente explica um pouco melhor sobre o que é a estatística inferencial, quais são os métodos estatísticos e os cuidados que a gente deve ter ao escolher os métodos para fazer uma estatística inferencial, certo? Estatística descritiva a gente usa para descrever o conjunto de dados e caracteriza aquela amostra e a distribuição das variáveis que você coletou. Então, tudo quanto foi variável que você coletou naquela amostra, força, equilíbrio, um questionário de capacidade funcional, um questionário de qualidade de vida, a altura dos pacientes, o IMC, dependendo do que você coletou da amostra dos pacientes, você vai descrever, certo? Você precisa descrever. E você vai descrever e vai utilizar métodos estatísticos que são adequados para cada uma das variáveis que você coletou, certo? Então, quando a gente vai descrever, vamos lá, por exemplo, dar um exemplo aqui de que você fez uma pesquisa com indivíduos corredores de rua, certo? E aí indivíduos corredores de rua tem de diversas formas, né? Tem pardo, tem negro, tem branco, tem alto, tem baixo, tem idades diferentes, tem variações de IMC, tem pessoas do sexo masculino, do sexo feminino. Como que você descreve isso na, na sua amostra? Quando você tem o artigo científico, quando você já tem a amostra já coletada, você vai lá e vai descrever a amostra real. Quando você está no seu plano de análise estatística, você tem que dizer que vai utilizar os métodos estatísticos adequados para esse tipo de descrição. Então, perceba, para descrever a altura de um paciente, você vai dizer dessa maneira, tipo, o indivíduo número 1 tinha a altura de 1,70 m, o indivíduo número 2 tinha a altura de 1,80 m, o indivíduo número 3 tinha uma altura de 1,85 m.
não é adequado, porque senão vai ficar uma tabela gigantesca. Imagine que você faz uma coleta com corredores de rua e tem 100 corredores de ruas na sua coleta. Só para descrever a altura, você vai pegar aí várias páginas. Se você for descrever altura, peso, idade e MC, aí já vai levar várias páginas para descrever todo mundo. Por isso, você pode utilizar, por exemplo, uma estatística descritiva que é a média. Coloca a média da altura, a média do peso, a média da idade, e isso já vai fazer com que a gente tenha uma ideia de qual é a sua amostra, de como é formada a sua amostra. Indivíduos de determinada idade, indivíduos de determinada altura, se é corredores de rua, de repente a média de quilometragem que eles correm por semana. Então aí você vai colocando esse tipo de descrição da sua amostra, certo? E aí, assim, quais são os principais métodos estatísticos descritivos que a gente utiliza para descrever as nossas amostras, certo? Que a gente utiliza são medidas de frequência e tendência central e medidas de dispersão, certo? Por exemplo, quando eu digo que na minha amostra de corredores de rua eu tenho uma média de altura de 1,70 m, não significa que todos têm 1,70 m, mas significa que a maioria está próximo de 1,70 m, certo? Mas até quando eles pode variar? Então, é, a média te dá uma ideia de tendência central, certo? Os meus dados estão próximos de 1,70 m para a altura, mas eles estão oscilando mais ou menos em que padrão? Geralmente, a gente vê nos artigos científicos o pessoal falando sobre o desvio padrão. Então, geralmente, o que você vê em tabelas da descrição da amostra de um artigo científico é a média e o desvio padrão. Então, por exemplo, numa amostra fictícia de corredores de rua, onde a média é 1,70 m, o desvio padrão pode ser de mais ou menos 10. E aí a gente diria assim que o conjunto maior da amostra tem, em média, 1,70 m, mais ou menos 10 significa dizer que tem gente com 1,60 m, com 1,62 m, com 1,65 m, mas também tem gente com 1,80 m, com 1,79 m, com 1,77 m, certo? A maioria deles estão transitando dentro desse padrão de média e desvio padrão, certo? Mas não tem só a média, não tem só o desvio padrão, como estatísticas que a gente pode utilizar para descrever os nossos dados, certo? Nós temos aí medidas de frequência e de tendência central, nós temos o percentual, temos a média, temos a mediana e temos a moda. E de medidas de dispersão a gente tem amplitude, variância, desvio padrão, intervalos interquartis, mínimo e máximo, certo? Você vê que tem uma variedade muito grande. E por que que tem essa variedade muito grande, Carlos? Porque cada uma desses métodos, dessas formas estatísticas, ela é mais adequada para um tipo de dado, depende da natureza do dado e depende da distribuição que esses dados têm na sua amostra, certo? Vou explicar direitinho para você entender o que é cada uma dessas coisas, o que é uma distribuição de dados e o que é a natureza do dado, certo? Então, perceba aqui uma coisa. Presta bem atenção, porque quando a gente estiver falando sobre natureza do dado aqui e falando sobre distribuição de dados, isso não se aplica apenas à análise descritiva. Isso também vai se aplicar à análise inferencial, que é o próximo vídeo que a gente vai lançar, certo? Então, observe. Os nossos dados que a gente coleta nas nossas da nossa amostra, né, dos nossos pacientes, eles podem ser dados quantitativos ou dados qualitativos. Qual é que é a diferença de um dado quantitativo e um qualitativo? Um dado ele é quantitativo quando a gente pode medir ele em número, certo? Por exemplo, a altura a gente pode medir ela de uma maneira numérica. A gente pode também dizer que o indivíduo é alto ou é baixo, mas o ideal dentro de uma pesquisa é determinar a altura dele, certo? E aí, assim, tudo que é dado que você pode quantificar em um número, ele é um dado quantitativo, certo? E o dado quantitativo ele ainda pode ser subdividido em outras duas formas.
é o quantitativo discreto e o quantitativo contínuo. O discreto são números inteiros, certo? Que você não consegue dividir pelas partes. Por exemplo, número de filhos. Ou o indivíduo não tem nenhum filho, ou ele tem um, ou ele tem dois, ou ele tem três, ele não tem um filho e meio, certo? Se você estiver fazendo uma análise e vai pegar dados socioeconômicos do paciente, pergunta ali quantas geladeiras ele tem em casa, ele não tem meia geladeira em casa. Quantos cômodos tem na casa? Ele não tem um cômodo e meio na casa, certo? Então, geralmente, esses dados a gente coloca dados quantitativos discretos, porque você não consegue utilizar casas decimais, numeração decimal, para dividir esse dado. E o outro, que é o contínuo, é aquele onde a gente consegue assumir casas decimais. Por exemplo, a altura. O indivíduo pode ter 1,70 m. O indivíduo pode ter de força, em um determinado teste de força em newtons, 150,2, certo? Então, esse já é um dado que você consegue admitir uma casa decimal. De peso também, pode ter 15 kg,8, né? Então, tudo isso são dados que a gente assume de uma maneira contínua, que ele pode ter casas decimais e essas casas decimais variarem em uma tendência muitas vezes até o infinito, né? Então, você consegue assumir casas decimais e isso diferencia dados quantitativos discretos de contínuos. E isso é importante porque dependendo desse tipo de variável, se é uma quantitativa discreta ou uma quantitativa contínua, tem métodos estatísticos, principalmente para estatística inferencial, que são mais adequados para cada um tipo de dado, certo? Então pega bem essa definição. Além disso, os dados eles podem ser qualitativos. E todo dado que é qualitativo é aquele que representa uma característica ou atributo que não dá para ser medido numericamente, certo? Então, observe, se você está coletando ali no questionário do paciente e pergunta qual é o estado civil dele, e ele diz que é solteiro, como é que eu vou quantificar isso de maneira numérica? Ou o indivíduo é solteiro, ou o indivíduo é casado, ou o indivíduo é divorciado, o indivíduo é viúvo. Então, assim, não tem como a gente quantificar de maneira numérica, certo? Você pode até utilizar um código numérico assim, para poder representar, tipo, um indivíduo casado você pode chamar de 1. Um indivíduo que esteja solteiro você pode colocar com o número 2 na tabela da sua amostra. Mas esse dado continua sendo um dado qualitativo que descreve uma qualidade do paciente. Então, a cor dos olhos. A cor dos olhos não é um dado numérico, certo? O sexo do paciente, ele é masculino ou é feminino? Então, não tem como você quantificar 10, 11, 12, 13, 13,5, entendeu? Então, tudo isso são dados que são qualitativos. E entre os dados qualitativos, a gente tem dados qualitativos nominais, que são aqueles que você não tem uma categoria de ordem, como eu expliquei aqui agora. Sexo masculino e feminino, existe uma ordem de hierarquia? Não. A cor dos olhos, existe uma ordem de hierarquia? Também não. O estado civil também não tem. Cor da pele, nada disso existe uma ordem hierárquica. Mas, por exemplo, o seu dado pode ser qualitativo ordinal. E aí sim, aquele dado qualitativo ordinal, ele apresenta uma ordem natural ou uma ordem hierárquica, certo? Por exemplo, grau de escolaridade, analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, superior incompleto, superior completo. Tudo isso mostra que tem uma ordem, uma sequência entre cada uma dessas características. Você não pode atribuir um valor numérico, mas você sabe que existe uma ordem, um nível de estratificação a partir desse dado qualitativo, certo? Nível de satisfação, que é muito feito em pesquisa com clientes, né? A satisfação que você está com o serviço que foi prestado, onde insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito, extremamente satisfeito. Não é um dado numérico, mas é um dado
qualitativo que existe uma ordem lógica pelo qual a gente coloca e valoriza esse dado. Então, deu para pegar aí a diferença entre qualitativo, quantitativo e as subcaracterísticas de cada um deles, certo? Presta bem atenção nisso, depois para um pouquinho para entender, porque você, dentro da sua pesquisa, você vai ter vários dados que se comportam dessa maneira, nos seus questionários, nos testes que você vai fazer, e entender isso é parte importante para você conseguir determinar qual é a melhor forma de analisar os seus dados, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês, explicar aqui para vocês em relação à distribuição dos dados da nossa pesquisa, como é que eles podem se comportar e como isso vai influenciar em qual é o tipo de estatística que a gente vai escolher para descrever os nossos dados, certo? Em relação à distribuição dos dados da sua pesquisa, na coleta que você está fazendo, os seus dados eles podem ser paramétricos ou não paramétricos, certo? O que é que eu quero dizer quando eu digo que um dado pode ser paramétrico? Vamos ficar no exemplo dos corredores de rua e a variável altura, certo? Então, estou colocando aqui para vocês uma imagem, certo? Vocês estão vendo aí a imagem de uma linha verde que ela começa lá em 140 centímetros e vai subindo. O seu pico é em 170 centímetros, depois ela desce e o final é em 200 centímetros. Você está vendo aí na imagem que no meio está escrito média em 170, certo? Imagine que esse é o conjunto de dados de uma pesquisa fictícia que coletou dados de 100 indivíduos, corredores de rua, e esse é o dado da altura, certo? O que é que a gente consegue interpretar a partir desse gráfico? Que os indivíduos corredores de rua têm, em média, 1,70 m, certo? E o que a gente está conseguindo observar aí é que, pela característica dessa curva, que começa a subir em 1,60 m e desce e termina a sua descida mais ou menos em 1,80 m, né, 180 centímetros, a gente observa que a maioria dos indivíduos tem uma altura ou de 1,70 m ou próximo de 1,70 m, ou seja, está ali entre 1,60 m a 1,80 m, com a média em 1,70 m. A gente vê que a grande maioria dos indivíduos que participaram dessa pesquisa tem a altura próximo da média, certo? A distribuição dos dados segue uma curva bem padronizada, certo? Onde os dados estão concentrados próximos da média. Isso é uma distribuição paramétrica, certo? Uma distribuição não paramétrica, os dados da sua pesquisa não vão se comportar como na curva anterior que eu mostrei, né? Essa aqui é em uma imagem diferente. Nessa curva a gente observa que o pico da altura está lá em 1,80 m. Mas qual é a média aqui que está sendo apresentada? 1,60 m, né? 160 centímetros. E aí a gente já está vendo outros cortes aqui, né? Que é a mediana e a moda. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma distribuição não paramétrica. O que é que eu estou querendo explicar com isso? Uma distribuição não paramétrica é aquele conjunto de dados onde a grande maioria do conjunto de dados ele não se aproxima da média, certo? Então, nesse tipo de situação, a média não é o melhor modelo estatístico, não é a melhor forma de representar os dados da altura. Então, quando eu digo que eu tenho uma média de altura na minha amostra de 1,60 m, você automaticamente vai pensar que a maioria dos indivíduos tem 1,60 m ou está próximo de 1,60 m. Só que vendo esse gráfico aí, a gente consegue perceber que a maioria dos indivíduos tem 1,80 m, né? E aí eu já deixo aqui para vocês a definição do que é média, que é mediana e o que é moda. Olhando para esse gráfico fica mais fácil da gente entender. Média é um cálculo aritmético. Você vai pegar
aí nessa nossa amostra fictícia, a altura de todos os 100 corredores que participaram, somar todas elas e dividir pelo número de participantes, que foi 100. Então, soma todas as alturas e divide por 100 e vai dar um valor. Esse valor é a média. A média só é representativa do conjunto de dados se os dados tiverem distribuição paramétrica. Se os dados não tiverem distribuição paramétrica, a gente tem que utilizar de outras medidas de tendência central para descrever melhor os dados. Por exemplo, a mediana. A mediana aqui é 1,70 m. O que é que significa dizer que a mediana é 1,70 m? Significa exatamente dizer isso aqui. Metade dos indivíduos tem 1,70 m ou menos e a outra metade tem 1,70 m ou mais. Entendeu? Então, dessa maneira, mediana é o valor que corta o conjunto de dados pela metade, certo? Então, em relação à altura, aqui nesses dados, se eu apresento a mediana, eu estou dizendo que metade dos indivíduos tem 1,70 m ou menos e a outra metade tem 1,70 m ou mais. E moda é o valor que mais se repete. Então, se nesse mesmo conjunto de dados eu falo que a mediana é 1,70 m, que a moda é 1,80 m, então eu digo que metade tem 1,70 m, só que o valor de maior quantidade de indivíduos, uma maior quantidade de indivíduos na minha amostra tem exatamente 1,80 m. Entendido? Média é um cálculo aritmético, mediana é o valor que divide o conjunto de dados no meio e moda são os valores que mais se repetem no conjunto de dados. Como que a gente vai utilizar cada uma delas vai depender de como os nossos dados se comportam, certo? E para saber se a gente tem dados paramétricos ou não paramétricos, existem testes específicos para a gente poder fazer isso, né? A gente roda os testes e vê o resultado se os dados são paramétricos ou não. E aí, se forem paramétricos, a gente utiliza média e medidas de dispersão que a gente vai ver aqui agora também, certo? Então, observe aqui nessa imagem, certo? É uma imagem que eu coloquei aqui para a gente entender também sobre medidas de dispersão, que no caso aqui eu vou falar para vocês sobre o desvio padrão de uma maneira mais aprofundada, certo? Então, aqui a gente tem algumas medidas de dispersões sendo apresentadas. A gente voltou aqui para aquela primeira imagem que mostra um conjunto de dados paramétricos sobre a altura dos corredores de rua, certo? O que a gente vê aqui, ó, a média está aqui, é 1,70 m, e aqui tem 1,60 m, 1,80 m, certo? O que a gente vê aqui, esse quadrinho marcado em azul, a gente vê que aqui está a maioria do conjunto de dados contido dentro desse quadrinho azul. E esse quadrinho azul é a representação do desvio padrão. Então, aqui, se eu tenho uma média de 1,70 m e o desvio padrão vai de 160 centímetros, né? 1,60 m até 1,80 m, significa dizer que eu tenho uma média de 170 centímetros com um desvio padrão de mais ou menos 10, certo? E com média de 170 e desvio padrão de mais ou menos 10, eu consigo representar a grande maioria da minha amostra. Ah, ainda tem gente, Carlos, que tem 1,40 m e tem gente que tem 2 metros de altura. Como é que eu represento eles? Pelos valores de mínimo e máximo. Então, se você quer representar os seus dados paramétricos, ou até não paramétricos também, apresentando os valores de mínimo e máximo, a gente tem um conjunto de informações bem adequado. Então, preste atenção nessas informações aqui. Se eu coloco que a média dos meus corredores é 1,70 m, com um desvio padrão de 10 centímetros, e que o valor mínimo da altura é 1,40 m e o valor máximo da altura é 2 metros, então você consegue entender que a maioria dos indivíduos da minha amostra tem 1,70 m, certo? E que a maioria deles, no caso, tem 1,70 m com uma variação de altura de mais ou menos 10 centímetros, mas que existem pessoas que participaram da amostra que tinham uma altura menor, que é 1,40 m,
chegando a indivíduos com até 2 metros de altura, certo? Então, assim a gente consegue descrever bem os nossos dados, certo? Então, o desvio padrão, ele também é um cálculo matemático, certo? Que ele é definido a partir da mesma unidade de medida. Então, aqui o desvio padrão é em centímetros, porque a unidade de medida da sua variável é em centímetros. Se fosse em metro, quando você faz o cálculo de desvio padrão, o resultado sairia em metros também, certo? Se fosse em uma medida de força, de quilograma-força ou de newtons, ia sair também da mesma maneira, ok? Então, outra forma da gente demonstrar e descrever o nosso conjunto de dados é dividindo o nosso conjunto de dados em, em intervalos interquartis, que é uma outra forma da gente descrever os dados, certo? Geralmente, é, a gente utiliza assim quando a gente tem amostras muito grandes, né? Certo? Quando você faz uma pesquisa, que é uma pesquisa de prevalência, de incidência, certo? Você tem ali 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, você precisa dividir esse conjunto, que é um conjunto muito grande, em intervalos menores para poder descrever ali as características de cada um dos intervalos menores da amostra, certo? Eu continuo aqui nessa imagem mostrando em relação à altura dos indivíduos, certo? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte: digamos que eu tenho uma amostra e eu dividi a amostra em 4. O quartil 1, quartil 2, quartil 3 e quartil 4. Então, quando eu for descrever a minha amostra, eu vou descrever os indivíduos em relação à altura que ficaram entre o primeiro quartil de altura, entre os indivíduos que ficaram no segundo quartil de altura, no terceiro quartil e no quarto quartil. Então, aqui o que eu posso descrever? Quantidade de indivíduos que tem entre 1 metro, entre 140 a 160 centímetros. Eu posso dizer o peso deles em relação só a esse quartil. Posso dizer todas as variáveis que eu coletei para a amostra completa. Eu posso ir descrevendo para cada um desses intervalos que eu separei. Então, posso dizer aqui, a média de força desses indivíduos aqui que tinham uma altura de 1,40 até 1,60 foi de tanto. A média de força desses que tinham de 1,60 m e 1,70 m foi tanto. E assim sucessivamente. É uma outra forma de apresentar os dados e mostrar a sua distribuição e prováveis discrepâncias que podem haver, né? Por exemplo, provavelmente um indivíduo que tem uma altura maior, por exemplo, aqui entre 1,80 m e 2 metros, ele pode ter, sendo corredor de rua, uma velocidade média maior, porque tem a perna maior, né? Então, de repente, por exemplo, aqui a velocidade média da corrida desses corredores aqui que são mais altos talvez seja maior do que esses aqui que são menores. Então, pode ser uma diferença que a gente observa no conjunto de dados, se você dividir o conjunto de dados para descrevê-lo de uma maneira mais subdividida, certo? Isso também é muito utilizado em dados não paramétricos, porque muitas vezes a gente vai ter uma quantidade de indivíduos em uma das pontas da distribuição do dado, e para a gente entender melhor como é que os dados funcionaram, é melhor a gente dividir eles em partes menores para entender melhor essas particularidades, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona num artigo já realizado, certo? Aqui, ó, observe então para você ter uma noção. Isso aqui é uma pesquisa que eu peguei, um artigo científico publicado, e aqui ele mostra na tabela 1 a descrição demográfica dos sujeitos que entraram na pesquisa. Foi um ensaio clínico, indivíduos com dor patelofemoral, né, síndrome da dor patelofemoral, que é uma síndrome que gera dor no joelho, e eles fizeram uma intervenção e um grupo controle. Testaram a intervenção no grupo e pegaram um outro grupo para fazer um tratamento controle para fazer a comparação. E aí, aqui na tabela 1 é a tabela onde ficam os dados demográficos e as características do sujeito da amostra. E o que eles trouxeram de características foram idade, peso, altura e IMC.
Foram os dados que eles colocaram como os dados necessários para descrever de maneira adequada os sujeitos que entraram na pesquisa, certo? Então, geralmente, a análise descritiva que a gente faz nas nossas amostras, ela serve para que a gente faça a tabela 1 do nosso artigo científico, certo? Que é ali onde a gente coloca as características dos sujeitos que entraram na nossa pesquisa, tá bom? Então, pessoal, quando você estiver fazendo o seu plano de análise estatística no projeto de pesquisa, geralmente você vai ter aí em torno de 2 a 3 parágrafos para explicar tudo, certo? E aí o primeiro parágrafo é o parágrafo onde você vai explicar sobre a sua estatística descritiva. Como é que você vai fazer a estatística descritiva do seu projeto de pesquisa, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um modelo de escrita padrão que a gente recomenda que você utilize, dado tudo isso que eu mostrei agora, certo? Primeiro, o fato de que você ainda não tem dados concretos. Então, não tem como você dizer exatamente que vai utilizar média ou mediana ou moda, ou se vai utilizar mínimo, máximo, intervalo de confiança, desvio padrão, porque você ainda não tem o dado concreto, certo? Então, a melhor forma de você fazer é a partir dessa estrutura de parágrafo que eu mostro para vocês aqui agora. Os dados coletados na pesquisa serão analisados e organizados pelo software de estatística SPSS. Eu coloquei esse, mas pode ser qualquer outro tipo de software de análise estatística. Pode ser o Excel, tem alguns programas que são gratuitos, como o Jalmove, certo? Ou o R, que é um tipo de linguagem para fazer análise estatística, linguagem de programação para fazer análise estatística. Eu uso o SPSS porque eu já tenho no meu computador, certo? E existem vários vídeos na internet ensinando a fazer os métodos estatísticos pelo SPSS, então eu acabo utilizando sempre ele, certo? Mas aí, seguindo com a leitura, as variáveis e os resultados serão apresentados em medidas de tendência central e entre parênteses, média, mediana ou moda, e dispersão, entre parênteses, mínimo e máximo, intervalo de confiança ou desvio padrão, porque você ainda não sabe, não tem o dado concreto, então não dá para determinar qual é dessas medidas de tendência central ou de dispersão que você vai utilizar. Analisaremos a normalidade de distribuição de dados através dos testes de normalidade Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov. Esses são os dois testes mais famosos para a gente observar a análise de distribuição dos dados para ver se os dados são paramétricos ou se os dados são não paramétricos, certo? O resultado desses testes é que diz para a gente, ajuda a gente a ter uma ideia melhor se a gente vai utilizar média, se a gente vai utilizar mediana, se a gente vai utilizar intervalo de confiança, desvio padrão, mínimo e máximo, certo? É a partir disso que a gente consegue descrever melhor. Então, esse modelo de parágrafo padrão, ele ajuda muito para o primeiro parágrafo do seu plano de análise estatística, certo? Porque você descreve a sua intenção de fazer sem se amarrar em um método ou outro, dado que você ainda não tem a amostra concreta para poder trabalhar, ok? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais de estatística inferencial. Vamos lembrar um pouquinho sobre esses conceitos de variáveis, dados estatísticos paramétricos ou não paramétricos e mostrar aqui alguns modelos de parágrafos, como você pode estruturar os parágrafos para descrever as medidas inferenciais que você vai utilizar na sua análise estatística, certo? Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa o like, compartilha aí o canal com seus colegas, certo? Para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas, certo? Se inscreve para receber o aviso dos próximos vídeos, né? Para poder acompanhar todas as aulas que a gente está postando aqui. E se você achou que essa aula te ajudou na elaboração do seu projeto de pesquisa, se você quiser contribuir com a gente deixa sempre na descrição do vídeo o nosso Pix. Você pode fazer a contribuição voluntária de quanto você achar que é necessário que você puder fazer, certo? Então, a gente deixa o Pix aqui e deixa aí também no vídeo, no vídeo agora e na descrição para você poder fazer a sua contribuição se você quiser, ok? Então, até o próximo vídeo, galera. Estuda aí
e vai dar certo.